Olá, eu sou Clécio Godeiro, médico neurologista, professor de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de conversar sobre a levodopa na doença de Parkinson, quando usar e como orientar o nosso paciente. A levodopa é o pilar do tratamento da doença de Parkinson. Ela continua sendo o tratamento mais eficaz para os sintomas motores da doença de Parkinson desde a sua primeira formulação no final dos anos 60. Apesar de sua eficácia comprovada por décadas, ainda existe o fenômeno da levodopofobia, tanto entre médicos quanto pacientes. Importante ressaltar que não devemos ter receio em utilizar a levodopa. Todo paciente com a doença de Parkinson ele deverá precisar da levodopa em algum momento da sua doença. E saber utilizar esse medicamento, manejá-lo, é muito importante. A levodopa ela trouxe um impacto significativo no manejo da doença de Parkinson. É muito interessante observar nesta figura, nesses gráficos, em que nós acompanhamos a incapacidade funcional dos pacientes com doença de Parkinson na era pré-levodopa, em vermelho, com a era pós-levodopa, em azul. Aqui embaixo nós vemos a duração da doença em anos. Aqui o grupo de pacientes com 1 a 5 anos de doença, 6 a 10 anos de doença e aqueles com mais de 10 anos de doença. Vejam que na era pré-levodopa, quando não se tinha essa terapêutica, mesmo pacientes com 5 anos de doença tinham incapacidade funcional em torno de 30%, que chegava a 60% em 6 a 10 anos e até 80% após esse período. Isso mudou drasticamente com a introdução da levodopa e que nós vemos pacientes com mais de 10 anos de doença com incapacidade funcional entre 30% e 40%. Isso já demonstra o impacto significativo da levodopa no tratamento da doença de Parkinson. E por que usar a levodopa? Primeiro, ela promove a reposição direta da dopamina, que é aquilo que está deficiente no paciente com a doença de Parkinson. Ela repõe diretamente a deficiência dopaminérgica no estriatum, na região cerebral que participa da modulação dos movimentos motores. Além disso, ela traz uma melhora sintomática, tanto da lentidão do movimento, a bradicinesia, quanto da rigidez, do tremor e, consequentemente, de alguns aspectos não motores, como, por exemplo, a dor. Isso, obviamente, traz um impacto significativo na qualidade de vida e sobrevida do paciente com a doença de Parkinson. É um medicamento extremamente seguro, com um perfil de efeitos colaterais muito baixos e não há nenhuma evidência de neurotoxicidade. É importante destacar que a levodopa ela trata basicamente os sintomas. Ainda não existe um tratamento que seja curativo para a doença de Parkinson. Por outro lado, a levodopa é o melhor medicamento, é o medicamento mais potente para tratar os sintomas da doença de Parkinson, sendo superior a qualquer outro fármaco até o momento. Esse estudo é muito interessante e que avalia o papel da levodopa e a sua relação com a progressão na doença de Parkinson. O estudo ELDOPA. Ele avaliou o início precoce com o início tardio da levodopa. Na realidade, esse estudo ele compara diferentes doses de levodopa para o tratamento da doença de Parkinson. Doses de 150 miligramas, doses de 300 miligramas e até 600 miligramas ao dia, todas elas comparadas com placebo. Então nós observamos aqui, no tempo zero, todos os pacientes eles tinham o mesmo grau de sintomatologia. Quanto maior a dose do medicamento, da levodopa, obviamente há uma melhora sintomática. Aqueles indivíduos que não receberam o medicamento, eles tiveram uma piora significativa. Então, esse estudo já demonstra claramente o efeito sintomático da doença, ou melhor, da levodopa na doença de Parkinson. Entretanto, ele vai um pouco além. Vejamos aqui esse grupo de pacientes que foi tratado. Claramente há uma diferença, quanto maior a dose, melhor o efeito
melhora o controle dos sintomas. Por outro lado, com 40 semanas de uso, o medicamento foi interrompido. Qual era a expectativa? É que se é um tratamento puramente sintomático, se não traz nenhum papel de modificação na qualidade de vida, na progressão da doença, uma vez interrompido o medicamento, os pacientes eles teriam um grau de sintomatologia muito semelhante ao placebo. E vejam que não ocorre isso. Os pacientes, obviamente, pioram, mas eles não ficam tão graves quanto aqueles que nunca utilizaram a levodopa. Então, tratar precocemente traz benefícios para o paciente, uma vez que isso permite uma modificação na neuroplasticidade naqueles circuitos neuronais que estão em processo neurodegenerativo. E há alguns mitos comuns sobre a levodopa. Por exemplo, se o paciente ele não responde à levodopa, não é doença de Parkinson. Isso não é verdade. A resposta à levodopa pode ser mais resistente, principalmente em pacientes que têm um quadro tremulante, e muitas vezes a resposta ela é tardia. O paciente precisa utilizar o medicamento durante semanas ou meses para nós podermos encontrar o seu efeito máximo. A levodopa ela não acelera a progressão da doença, muito pelo contrário, como nós vimos no estudo anterior, ela traz um alívio sintomático, traz uma melhora da qualidade de vida e os pacientes eles não permanecem tão graves quanto aqueles que não foram tratados com ela. A levodopa ela deve ser deixada como último recurso, muito pelo contrário. Nós vimos pelo estudo L-Dopa que há uma modificação na história natural, na melhor qualidade de vida, naqueles pacientes que são tratados precocemente. E antes de assumirmos que o paciente é resistente à levodopa, devemos dar um período de uso, um período prolongado, por semanas ou meses. Às vezes um teste agudo pode até ter 30% de falsos negativos. Você dá a levodopa agudamente, você espera que o paciente responda, às vezes ele não responde, ele precisa, digamos, fazer um acúmulo da levodopa no seu corpo para começar a observar os seus benefícios. E quando iniciamos a levodopa? Na verdade, o principal parâmetro é a sintomatologia do paciente e o impacto funcional que ela gera no indivíduo. Claro que pacientes mais idosos, principalmente acima dos 70 anos de idade, a levodopa é sempre a primeira escolha, pois seu perfil de efeito colateral é muito baixo quando comparado a outros fármacos, como os inibidores da MAO ou agonistas dopaminérgicos. Em indivíduos mais jovens, nós devemos avaliar. Devemos lembrar que pacientes com tremor, esse é um sintoma muito resistente e a levodopa é um medicamento mais potente e devemos lançar mão dele sempre que possível. Claro que devemos avaliar o paciente como um todo, a sua faixa etária, a gravidade dos sintomas e, sobretudo, o seu impacto funcional, se há ou não alterações cognitivas. A levodopa é o medicamento mais seguro nos pacientes com alterações cognitivas e as comorbidades presentes. Lembrando que, por exemplo, os inibidores da MAO, os agonistas dopaminérgicos, podem ter agravamento dos sintomas autonômicos, pode levar a transtornos neuropsiquiátricos e nós devemos avaliar isso com muita cautela antes de prescrever o medicamento. É importante ressaltar que não há benefícios comprovados, e eu vou mostrar alguns estudos sobre isso, em adiar a levodopa. Há diversas formulações de levodopa em nosso mercado. Existem fórmulas de liberação imediata, padrão, que é o padrão ouro para o tratamento inicial. Aqui no nosso país nós temos a levodopa sempre associada a um inibidor da dopa-descarboxilase. Então nós vamos ter a levodopa com benzerazida ou a levodopa com carbidopa. Existe uma forma de levodopa dispersível, que é muito útil em caso de pacientes que não conseguem ter uma boa absorção da levodopa. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, ou tem alguma dificuldade de deglutição. Tem uma forma de levodopa que já dissolve na água, e isso pode facilitar o benefício, que o paciente obtém o benefício com a levodopa. Existem formulações de liberação prolongada, elas não conseguem muitas vezes atingir um pico de efeito que leve ao alívio dos sintomas, então elas têm um uso muito limitado, são muito
praticadas em doses noturnas para diminuir a acinesia, ou seja, a rigidez, a lentidão de movimento no período noturno. Então a sua absorção ela é mais lenta e acaba sendo bem menos previsível, pois está mais susceptível a alterações do trato gastrointestinal. Essas três apresentações nós temos em nosso país, no Brasil. Existem formulações fora, como a forma de levodopa inalatória, que seria para aqueles pacientes que têm um congelamento, você quer dar um aporte imediato de levodopa, nós não temos disponíveis no Brasil. E há uma perspectiva, em breve, de uma forma de levodopa infusional, que é muito mais reservada para pacientes em fase mais avançada da doença. Eu pretendo no futuro discutir um pouco sobre terapias avançadas e falar um pouco sobre essas formas de infusão. Há uma perspectiva de que chegue ao Brasil uma forma de infusão subcutânea, que é a foslevodopa. Então, essas apresentações inalatórias e infusionais nós não temos disponíveis em nosso Brasil, nosso país. É importante ressaltar que muitas vezes o paciente que usa a levodopa, ele apresenta aquele fenômeno de on e de off. E nem toda flutuação ela é uma progressão da doença. Na realidade, é muito efeito de farmacocinética, de farmacodinâmica associada ao uso da levodopa. Justamente uma dificuldade, muitas vezes, de absorção desse medicamento. Então vamos entender um pouco a farmacocinética, né, da levodopa. A levodopa ela é ingerida habitualmente por via oral, ela é absorvida no nosso trato gastrointestinal e uma vez chegando à corrente sanguínea, ela pode sofrer a ação de duas enzimas, a catecol-otometiltransferase, que pode transformá-la nessa molécula, na 3-ortometildopa, e pode sofrer a ação de um outro grupo de enzimas, que são os inibidores da dopa descarboxilase, né, e sendo transformada em dopamina. Lembrando que a dopamina ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica e consequentemente, ela não há interesse de administrarmos dopamina. Por isso que nós utilizamos a levodopa, pois a levodopa ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica. E lá ela vai ser captada pelos neurônios dopaminérgicos e transformada em dopamina através da dopa descarboxilase, que também está presente no sistema nervoso central. Por isso que nós utilizamos os inibidores da dopa descarboxilase como associados à levodopa. Então todo comprimido de levodopa, ele vem levodopa com benzerazida ou levodopa com carbidopa para justamente inibir a dopa descarboxilase e permitir que essa levodopa chegue ao sistema nervoso central. Uma vez convertida, essa dopamina vai ser liberada, né, no estriato e vai ajudar na melhora dos sintomas motores. Obviamente, essa dopamina vai sofrer ação de enzimas da própria CONT, né, lá no sistema nervoso central, e também da monoaminooxidase do tipo B, que também vai degradá-la e perder a sua função. Existe um papel muito importante desses inibidores da dopa descarboxilase, tanto carbidopa ou benzerazida. Eles precisam estar a ser administrados. Não adianta a gente dar a levodopa isoladamente, porque, como vimos, senão ela vai ser totalmente convertida na periferia em dopamina e essa dopamina não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, a dose mínima de 75 miligramas desse inibidor deve ser administrado por dia. É interessante ressaltar que a proporção é de 1 para 4, ou seja, 1 miligrama de um inibidor de dopa descarboxilase para cada 4 miligramas de levodopa. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das formulações que nós mais utilizamos é a levodopa com benzerazida. Normalmente é 100 miligramas de levodopa para 25 miligramas de benzerazida. Ou seja, a dose de levodopa é sempre 4 vezes maior. Isso é mais adequado. Quando há uma relação de 1 para 10, como por exemplo nós temos a levodopa carbidopa, 250 miligramas de levodopa com 25 miligramas de carbidopa, isso pode estar mais susceptível à degradação na periferia, né? É importante também ressaltar que não adianta dar muito inibidor de dopa descarboxilase, mesmo isoladamente, porque doses muito altas eles podem atravessar a barreira hematoencefálica e evitar a conversão lá no sistema nervoso central,
que é o nosso local de estudo. Então, alguns pacientes que têm muitos sintomas periféricos, têm muita náusea, pode ser tentada uma formulação isolada de carbidopa ou de benzerazida para complementar o que já existe no comprimido habitual. É algo que é muito difícil de se fazer na prática clínica. A alimentação e a absorção. Uma das coisas que mais impactam no desempenho, na performance da levodopa no indivíduo é a sua absorção e, obviamente, há uma relação direta com a alimentação. As proteínas, elas competem com a levodopa tanto no intestino quanto também na barreira hematoencefálica. E o ideal é sempre nós administrarmos o medicamento com o estômago vazio, 30, 60 minutos antes das refeições. E, sobretudo, se houver muita náusea, é que podemos considerar aí após uma refeição leve, mas também respeitando esse intervalo de 60, às vezes 120 minutos após a refeição. Sempre evitar a tomada da levodopa próximo à ingesta de carne, ovos e leite, que são alimentos muito ricos em proteína. E os aminoácidos são produtos de degradação das proteínas, eles competem diretamente com a levodopa para a sua absorção. Outra coisa que a gente precisa lembrar, e que é muito frequente no paciente com a doença de Parkinson, é que a constipação ela pode reduzir a absorção. E nós precisamos tratar isso de uma maneira muito incisiva, enfática, melhorando o peristaltismo, evitando a gastroparesia, que é a lentidão do trato gastrointestinal, com alguns medicamentos, e usando também laxantes para combater a obstipação. Então, diversos elementos afetam essa biodisponibilidade da levodopa, principalmente quando ela é administrada por via oral. Primeiro, a sua relação com as proteínas de origem animal, como a carne vermelha, ovo, leite. Então, a dieta rica nesses alimentos pode dificultar a absorção da levodopa. É claro que nós devemos lembrar das alterações de motilidade do trato gastrointestinal que ocorrem na doença de Parkinson e precisamos tratar isso. E sempre lembrarmos das associações, Existem diversas associações de medicamentos que podem ocorrer para os pacientes com doença de Parkinson e isso pode impactar na biodisponibilidade da levodopa. Por isso é muito importante o médico estar atento e sempre que possível usar a menor quantidade possível de medicamentos associados à levodopa. E quanto tempo para avaliar o efeito? A levodopa ela pode até ter algum efeito imediato, mas a sua relação no tratamento da doença de Parkinson é sobretudo um efeito de longa duração. Ela apresenta benefícios cumulativos ao longo do tempo. Então nós precisamos avaliar seu efeito em semanas, meses, não em poucos dias. Isso às vezes é muito difícil, pois o paciente fica muito ansioso, desejando uma resposta imediata, às vezes tem efeito colateral com o medicamento e não dá o tempo necessário para o organismo se adaptar ao seu medicamento. Por outro lado, um erro muito comum que ocorre na prática clínica do dia a dia são trocas precoces e injustificadas. Nós devemos evitar que isso aconteça. A levodopa ela deve ser administrada nos horários regulares e intervalos regulares durante semanas ou dias. Há uma recomendação de que sempre o paciente tome a mesma dosagem em cada um dos seus intervalos e que esses intervalos não sejam superiores a 4 horas. É claro que na prática nós adequamos um pouco isso, mas de um ponto de vista fisiológico, para tentarmos manter o nível sérico da levodopa mais constante, nós devemos tentar adotar essa estratégia. Então, persistir com o medicamento em doses regulares e intervalos regulares. Trocar cedo demais é um dos erros mais comuns na prática clínica. O que leva muitas vezes a isso são os efeitos colaterais. O efeito colateral mais comum é a presença de náuseas e vômitos, principalmente no início. Por isso nós começamos com a dose muito baixa e vamos titulando essa dosagem até encontrarmos um benefício clínico. Consideramos uma dose baixa entre 300 e 600 miligramas de levodopa, uma dose moderada entre 600 e 900 miligramas e acima de 900 miligramas já é uma dose alta. É importante que nós usamos o medicamento para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então nós vamos insistindo
né, e tentando titular essa dosagem, se os efeitos forem se adequados, o paciente conseguir tolerar os seus efeitos colaterais. Algo que pode ocorrer, principalmente em doses mais altas da levodopa, é a hipotensão ortostática, mas nós devemos lembrar que na progressão da doença de Parkinson também surge a hipotensão ortostática. Algo que é muito comum em pacientes é a sonolência diurna. De fato, o medicamento, na sua fase inicial de tratamento, pode causar uma certa sonolência, por isso nós devemos ajustar bem a dose, os horários, mas, sobretudo, cuidar do sono do indivíduo para que ele não tenha uma sonolência diurna pela privação do sono à noite e entendamos que aquilo possa ser um efeito transitório do início do tratamento. A levodopa, sobretudo em doses mais altas, pode causar efeitos alucinatórios, mas isso é mais comum em pacientes muito idosos e que já têm uma alteração cognitiva importante. Sempre que possível, nós devemos evitar a metoclopramida e os antipsicóticos, particularmente os psicóticos típicos, como o haloperidol, a risperidona, nesse tipo de paciente, pois eles podem agravar essa sintomatologia. É claro que com o decorrer do uso do medicamento vão surgindo complicações motoras, né, como o wearing off, que é o fenômeno de encurtamento de dose, uma redução do tempo de efeito do medicamento. O medicamento que antes durava 4 horas passa a durar 3 horas, 2 horas. Podem surgir as flutuações on-off, que é uma alternância imprevisível entre os estados, né, de mobilidade, que é o on, e imobilidade, que é o off, ao longo do dia. Isso está muito mais associado a aspectos de absorção do medicamento, aspectos farmacocinéticos, e as discinesias, que são movimentos involuntários que habitualmente surgem no pico da levodopa. Há diversos fatores de risco, né, para o aparecimento das complicações motoras. Elas habitualmente estão associadas à progressão da doença, né, ao tempo de doença e não a um efeito direto do medicamento. O paciente precocemente, com o uso da levodopa, ele não vai ter encurtamento de dose, não costuma ter flutuações on e off, não costuma ter discinesias. Isso vai surgindo na evolução da própria doença. E é óbvio que existem alguns fatores de risco, indivíduos mais jovens, doses altas de levodopa, pacientes que têm uma doença mais grave. Quais são as estratégias que a gente utiliza? Né? É o fracionamento de doses. Em vez de fazer picos elevados de dose, a gente fraciona, vai distribuindo a levodopa no decorrer do dia. Isso, obviamente, promove uma redução do seu pico plasmático. Nós utilizamos terapias adjuvantes, como inibidores da MAO. Aqui no Brasil a gente tem a rasagilina, a selegilina, a safinamida, inibidores da CONT, como o entacapone, que nós temos aqui no Brasil. Claro que casos que são muito refratários necessitam de uma terapia mais avançada, seja uma terapia infusional, seja uma terapia cirúrgica para a levodopa, para os seus cuidados. As flutuações motoras e discinesias, é importante a gente destacar isso, elas estão associadas ao tempo de doença e, consequentemente, à dose da levodopa. Muitos pacientes tentam retardar o uso da levodopa pensando que vão surgir essas complicações motoras. E aqui tem um estudo muito interessante, é uma corte que foi feito por um grupo italiano, coordenado pelo Roberto Tilia, em que ele comparou pacientes italianos com doença de Parkinson com pacientes de Gana que não tinham acesso ao tratamento à levodopa durante muito tempo. Então era quase que um estudo de história de pacientes com intervenção medicamentosa e pacientes com uma história natural. E talvez basta a gente utilizar essa primeira figura aqui, que é uma coorte de pacientes com as flutuações motoras. Né? Ele compara 64 pacientes italianos com 33. A gente vê aqui que o paciente com 3 anos de doença, como a gente vê aqui embaixo, já na Itália todos utilizam a levodopa e tem um benefício claro, né, da levodopa. Os pacientes com Gana, eles só vão começar a utilizar a levodopa quase 5 anos após o diagnóstico. Né? Começam a ter um benefício mínimo até depois ali por volta de 6 anos é que eles têm, 1 ano depois é que eles têm um benefício melhor com a levodopa. Veja que aqueles que já começaram mais precocemente passaram boa parte do tempo, né, com um excelente benefício clínico da levodopa. Depois desse período,
Os pacientes italianos desenvolveram wearing off, né? Aqui a gente vê em torno de 5 anos e meio de doença e com 6 anos e meio das discinesias. Mas veja, aqueles pacientes de Gana que ficaram vários anos sem levodopa, depois que começaram o levodopa tiveram benefício mínimo, só com 6 anos tiveram benefício máximo, pouco tempo depois já passaram a ter as flutuações motoras, que é o encurtamento de dose, e as discinesias. Ou seja, elas foram poupadas da levodopa e mesmo assim, pouco tempo depois do uso dela, desenvolveram as flutuações motoras. Esse estudo é muito claro. As flutuações estão associadas ao tempo de doença, muito mais do que o uso da levodopa. É claro que a gente não deve começar precocemente com doses altas, pois doses mais elevadas podem contribuir para as discinesias, mas é sempre o tempo de doença. Então não há justificativa para a gente retardar a levodopa, né? Aqui é uma reflexão muito interessante, né, sobre esse medo que as pessoas têm de utilizar a levodopa, em que ele observa 3 situações clínicas, né? Um grupo que utilizou a levodopa precocemente, logo depois do diagnóstico, ou logo que começa a ter algum tipo de complicação motora. Aqueles que pouparam a levodopa, né, quando começaram a ter sintomatologia, preferiu-se utilizar um agonista dopaminérgico ou inibidor da MAO, e aqueles que retardaram qualquer tipo de tratamento. Veja que o paciente que começa a levodopa precocemente, ele passa um período de adaptação e depois começa a ter o benefício pleno. Mas o que é interessante é essa coluna aqui final. O grau de comprometimento funcional que ele tem durante todo o curso da sua doença é muito pequeno. Aqueles que utilizaram durante muito tempo os inibidores da MAO e depois começaram a levodopa já têm um comprometimento funcional maior. E vejam, se a gente comparar aqui os dois grupos, essas duas cores aqui que estão um pouquinho mais escuras, que é o encurtamento de dose e as discinesias, praticamente não há diferença entre esses grupos. E isso ainda é mais marcante naqueles que ficaram sem tratamento algum e só foram começar algum tratamento após 3 anos de doença. Isso teve um impacto funcional muito significativo, os pacientes ficaram muito graves e mesmo assim, logo depois que começaram a levodopa, passaram a desenvolver discinesias, passaram a desenvolver flutuações motoras praticamente igual àqueles que já começaram a levodopa precocemente. Então, mais uma vez, não há sentido. As flutuações motoras estão associadas ao tempo de doença, ao processo neurodegenerativo e não a um efeito exclusivo do medicamento. E há um estudo que foi feito, que é o estudo LIP, que justamente avaliou a levodopa de início precoce com início tardio em pacientes com a doença de Parkinson inicial e no ano de 2024 saiu o estudo com follow-up de 5 anos. O que é que viu? Tanto aqueles que começaram precocemente como retardaram o seu início, né, em 40 semanas, demoraram quase um ano para começar a levodopa, não houve uma diferença de progressão na doença, né? E, inclusive, os scores deles eram muito similares. Por outro lado, quando se observa também as questões de complicações motoras, o encurtamento de dose foi muito semelhante entre os dois grupos. As discinesias teve até, inclusive, uma tendência a ser menor no grupo com início precoce, né, que começou mais precocemente a levodopa. Eles tiveram menos discinesias do que aqueles que começaram mais tardiamente. E isso demonstra que as complicações elas não estão relacionadas à duração de uso da levodopa, é sim o tempo de doença. Não houve uma diferença, né, de doses significativas entre os dois grupos, né, doses muito similares de levodopa. E qual é a lição principal desse estudo? Não há benefício em adiar o início da levodopa. Nós devemos iniciar a levodopa quando há um impacto funcional. Complicações motoras estão relacionadas ao tempo de doença, a doses altas de levodopa e não à duração do seu tratamento. E isso só confirma, não existe uma razão para termos levodopofobia, ela não é justificada. Nós devemos tratar o paciente conforme a sua sintomatologia. E como é que a gente explica isso para o paciente? A gente deve colocar, a levodopa ela não vicia, ela não destrói neurônios, ela não perde um efeito de repente. É claro que durante todo o acompanhamento ela deve ser ajustada
como um óculos, né? Como a gente vai adaptando o grau no decorrer da nossa vida. Essa compreensão reduz o medo do paciente, melhora a adesão e, consequentemente, para nós, otimiza os resultados. Por isso que é muito importante o paciente se comunicar com o seu médico, dialogar, trocar informações, trocar experiências. Por fim, eu gostaria de destacar algumas mensagens importantes. A levodopa, ela é o tratamento mais eficaz. Ela continua sendo, até hoje, o padrão ouro para o controle dos sintomas motores na doença de Parkinson. Ela deve ser iniciada quando há um impacto funcional. Não há benefício em adiar desnecessariamente o seu tratamento. Isso por diversos estudos, como eu demonstrei durante toda essa apresentação. Nós devemos, obviamente, começar com uma dose baixa, lembrando, doses muito semelhantes em cada tomada. O ideal é que seja a mesma dosagem em cada tomada e em intervalos também regulares, a cada 4 horas. Não é interessante o paciente ficar mudando o horário, mudando a quantidade de levodopa em suas tomadas. É aquela velho lema, start low, go slow. Comece baixo e vá devagar. É uma titulação cuidadosa e progressiva. A alimentação importa muito no manejo da levodopa, né? As proteínas, elas competem diretamente com a levodopa para sua absorção e a gente precisa respeitar os intervalos. É importante que seja longe das refeições. A levodopa deve ser tomada com água, né? Evitando-se a tomada de levodopa próxima à ingesta de carne vermelha, de proteínas derivadas do leite, de ovos, porque são alimentos que têm uma carga proteica elevada e isso vai dificultar a absorção. Nós precisamos avaliar o efeito ao longo do tempo. Não devemos criar uma expectativa de que o paciente, com 24 horas, 48 horas após a levodopa, tenha uma resposta exuberante, né? Inclusive, testes agudos podem ser negativos. Nós precisamos, para podermos encontrar a resposta plena, nós precisamos levar semanas, meses de uso da levodopa. É claro que tudo isso, é importante destacar, faz parte da educação médica do paciente. Ele precisa fazer parte do tratamento. Nós precisamos desmistificar, esclarecer as dúvidas. Então é importante que o paciente compartilhe isso com o seu médico, as dificuldades que ele está tendo para poder ter uma adequação da sua terapêutica. E isso melhora a adesão e, consequentemente, melhoram os resultados. Eu agradeço imensamente a atenção. Se houverem dúvidas, não deixe de comunicar. Fico aqui à disposição para qualquer dúvida, para qualquer discussão. E você pode me encontrar através das redes sociais, tanto o YouTube quanto no Instagram, como eu coloquei aqui. Muito obrigado.